inscritos com esse chave para vou fazer Superman 70 em busca do terceiro kryptoniano, daquelas edições de Superman que eu comprei no Sebo. Ainda tem algumas edições para mostrar, né? Não são muitas, né? Essa aqui mais duas. E vamos à história. Começa aqui a nova DC. As histórias que vai ter, né? Essas edições, um pouco. A história aqui seria a família do Superman, Jimmy Olsen, a história do ser especial da contagem regressiva. Aqui, roteiro e desenhos. A edição é o Jimmy Olsen vendendo jornal em frente ao Planeta Diário. Barry White com o Clark Kent e a Lois Lane. Ele fica admirado pelo garoto, compra um jornal para ajudar. E o Superman e o Clark Kent ouvindo um chamado, tendo que sair de fininho, né? Resolvendo um roubo, né? Ele enfrenta os bandidos com armamento alienígena. Só que aí ele tem que ficar frustrado, que ele tem que deixar a matéria ali, não pode nem cobrir a própria matéria, deixar para a Lois Lane cobrir. Ele vai para a casa, né, para o Kansas, rever os pais, pergunta para a mãe, frustrante, ele tem que guardar o segredo, sem ninguém para compartilhar. Aqui quem é uma farsa, ele tem que agir como humano, mas ele é o Superman. Então pergunta se ele pode confiar seria no Batman, Bruce Wayne, mas ele tem medo. E na Mulher Maravilha, né, o pai até fala que ela tem um corpão, né, pra brincar um pouco. Só que ele diz que ele tem que ter um amigo, né, alguém que ele possa ser ele mesmo. Eles acham bem nas instalações do Planeta Diário o Jimmy Olsen, né? Pergunta o que está fazendo, ele tenta disfarçar, falar que está vendendo jornal de tarde e de noite. Fica por isso mesmo, mas o Perry White fica meio cismado, né? Pergunta para o Klein quem se ele pode investigar sobre o Jimmy Olsen. Então ele vai buscando os arquivos. Ele descobre que ele está dormindo no subsolo do Planeta Diário, porque o garoto é só um órfão, né? Acha um papel de hambúrguer que ele deixou. Tentaram investigar e acabou fugindo. E o Clark Kent resolve ajudar a procurar, mas como Superman. Ele acha o Jimmy Olsen e começa a amizade entre eles. Tem um encontro, né? Eles levam ele para a lanchonete do Tio Pança, comendo os hambúrgueres. Ele fala que o pai vai buscá-lo, que a mãe acho que morreu. Foi criado por uma vizinha, tal de Tess Glishin, mas ela acabou sendo morta por uns mafiosos, uns caras de gangue, por não dar uns livros de arquivo. Ele fugiu tentando livrar a própria pele, mas acabou sendo perseguido pelos bandidos e acabou tendo que se refugiar no Planeta Diário para não ser morto. No momento que está conversando, está sendo vigiado. Quando ele sai, ele é levado pela gangue, né? Eles se chamam, autodenominam 100. A Kate salva o Perry White de uma bala, pra queimar a roupa, né? Superman consegue investigar, chegando já traçaram vidraça atrás dessa gangue do 100 para salvar o Jimmy Olsen. Manda os caras se renderem, ele é colocado, fica preso numa espécie de campo gravitacional, um aparelho objeto alienígena. O cara veste um traje alienígena para enfrentá-lo também, dá uma surra no Superman, para expandir o seu domínio, né? Só que o Jimmy Olsen acaba, com ato de coragem, salvando o Superman, desativando o campo de força. O Superman agradece, derrota o bandido, né? Eles seria a intergangue, o começo dela. Aí nasce uma bela amizade, né? Nasce assim, o Superman ganha o seu melhor amigo, Jimmy Olsen.
Ele fala que não quer ir para o orfanato. O Perry White diz que vai conversar com ele de menor, mas ele vai trabalhar, oferece um trabalho para o Jimmy Olsen, né? Aí começa os cafezinhos para ele buscar para o Perry White. Superman encontra Jimmy Olsen pensativo, né? Falando sozinho. Conversa com ele, diz que vê que está tudo bem. Então convida para os dois irem passear um pouco. Então ele voa com o Superman, terminando a história. Esse seria Superman 665, arte de Jesus Merino. Aqui temos a Kitchen Comics de 852. Seria aqui o começo do Senhoração. No zoológico de Metrópolis, um gorila, um chimpanzé contaminado por kryptonita consegue escapar da jaula. A história é Jimmy Olsen, o amigo do Superman, em 3, 2, 1, ação. Parte 1, escolhas. Aqui seria um traje que ele está escolhendo para o Senhoração. Um tá ainda a contagem regressiva a 3. Está desenhando, aí a Lois Lane interroga o que ele está fazendo, que deve parar de fazer bobagens e fazer o seu trabalho. Ele disfarça, né? Acha uma boa. Ele lembra como ele ganhou os poderes, acabou lutando com um crocodilo, salvando umas crianças de serem esmagadas. Ele deixa os papéis caírem, aí ele é chamado a atenção pelo Perry White, diz que ele vai cobrir uma reportagem, vai dar apoio para o Clark Kent. O Superman está resolvendo um tumulto em Metrópolis, no metrô banco, evita um assalto. Os caras achavam que ele estava em Sumatra, o Superman chegou rapidinho, controla os bandidos, né? E já estava com o Jimmy Olsen resolvendo o trabalho. Eles vão para a unidade correcional de segurança máxima, a ilha Striker, cobrir o julgamento do homem de Kryptonita. Doutor a Bernard, né? Jimmy Olsen viu o cara, né? Diz que ele é poderoso, né? Enfrentou a Supergirl de carinha pau a pau. Temos aquele sendo julgado. Os advogados tentam mostrar que ele é um cientista, que tudo que ele fez foi em nome da ciência. Então ele cria uma espécie de laser com kryptonita para curar a pessoa do câncer, para poder tratá-las de uma forma que não gaste energia. Ele se oferece para ajudar a custear o equipamento e ajudar assim a diminuir a sua sentença. Pede desculpa pelo ataque, pelo surto psicótico que teve. Temos cientistas da Star, de outros lugares, né? Vendo que é uma ajuste inestimável. E o Jimmy Olsen se lembra a primeira vez que viu o Superman em ação. Aqui propaganda dos títulos que vão chegar da nova DC, né? Ele lembra quando ajudou o Superman a enfrentar os robôs, que os irlandeses bêbados conseguiram passar sua alma somente para os robôs, deixando eles descontrolados, destruindo tudo. O Jimmy Olsen acabou ajudando o Superman a derrotá-los, pegando carona, claro, em um dos compartimentos. No esconderijo, ele aproveita que os robôs estão de porre, dormindo, ele cria um dispositivo rádio supersônico que chama o Superman pela sua alta audição. Ele escuta, acaba salvando a vida do Jimmy Olsen e agradece, mas sabe que isso é arriscado, mas resolve criar um relógio que ele possa usar, deixando o Jimmy Olsen feliz pra caramba, né? E a partir daí ele começa a viver aventuras de super-heróis sem ser super-herói. Mas agora que ele tem poderes, né? Fica ainda se lembrando do que aconteceu. Aqui é um ataque kryptonita, né? Acho que ele vai atacar esse gorila. Mas o juiz disse para o homem kryptonita que queria um perigo à sociedade, que não vai conceder essa pena, que pode usar esse equipamento, pode contratar cientistas para fazer, mas ele fica revoltado que ele chama o juiz de presunçoso, que diz que acho que dá para resolver as coisas pelo controle remoto.
Então ele, usando seus poderes de Kryptonita, ele consegue arrebentar a grade, agride os guardas que o continham. E o Superman, rapidamente, usando uma forma do professor lá, o amarelo, ele consegue acertar o homem Kryptonita sem ser afetado pela Kryptonita. Nocauteia o cara rapidamente. E ó, você fica feliz por não ter que usar os seus poderes. O cara que entra alguma coisa estranha, pergunta pro Jimmy Olsen, ele diz que não tem nada. Ele se pergunta que tudo mudou, né? Que o Lois agora é a... Claro que a Lois Lane são pais, né? Uma criança, ele tá sem namorada, né? Fazer. Ele escuta alguma coisa e vai investigar. Ele coloca a máscara e assim vai começando a aparecer o Senhor Ação. Termina a segunda história, vamos a mais uma. Aqui a história da Supergirl, um tie-in da saga O Ataque das Amazonas, seria a edição 3, a edição 2 que eu li, né? Que a Supergirl e a Moça Maravilha tentam invadir um avião da Força Aérea 1, salvando o presidente, tentando um diálogo de paz com as Amazonas. O avião é atacado, o presidente quase morre. Um cara lá está ligando para a esposa, mas ele não consegue, tal de Honeywell. A história é Nenhuma Boa Ação, escrito por Tony Bernard, desenhado e colorido por Renato Guedes, é brasileiro, né? E é finalizado por José Wilson Magalhães. Não sei também se o cara é brasileiro, né? Mas pode ser. Supergirl, ela evita o avião cair, pergunta tudo bem. Quando ela, com a Moça Maravilha, tentam prestar os socorros ao presidente, são impedidas pelos seguranças presidenciais, os caras da CIA, né? O Superman aparece, coloca ela para Novos Titãs, mas ela com a Moça Maravilha diz que vai tentar resolver a situação. Ela voa sozinha para tentar equilibrar as coisas. Aí em Washington, as Amazonas estão usando um ciclope gigante e um Pegasus e atacando os cidadãos, lutando com o exército. Eles, mesmo com as armas metralhadoras, não são páreo para as flechas mágicas. São atingidos, já que elas são guerreiras milenares, né? Guerreiras, para assim dizer, quase imortais. O cara tem vida com uma bazuca, parece que um deles... O cara foi um ex-soldado do exército, lutou na Guerra do Golfo, um veterano. Está nesse grupo de ajuda a pessoas carentes, né? Dizer, tenta lutar. E a Supergirl aparece para ajudar a salvá-los. As pessoas agradecem. Mas ela é atingida por uma flecha. A flecha acho que é mágica. Eu pensei que a flecha era de kryptonita, mas acho que a flecha, sendo mágica, afeta kryptonianos. Então ela revida com a joia de calor. O cara tira a flecha da Supergirl ajudando. E se dá com o que aconteceu na Força Aérea 1, porque ela atracou o avião do presidente. Ela, como é que ele ficou sabendo? Começam a discutir um pouco, até que o gigante Ciclope aparece para atacá-los, e ela tem que dar uma de Davi contra Golias, né? Acertar ele para derrotá-lo. Para acertar a força não é equivalente, já que ele também usa uma marreta e parece que tem magia nela. O cara fica assustado, ele acaba salvando o cara de ser morto. Vai atingida pelo martelo, também parece que é imune à magia. Ela acaba caindo numa creche de FDA. Depois, tudo bem, a professora com os alunos só gritam. O gigante está pronto para atingi-la, ela flecha, acerta uma soco na cara do monstro. Depois o cara dá a ideia de ela usar a flecha para atingir o olho do Ciclope, deixando a guerreira, claro, impetuosa, né? Infelizmente ela joga, consegue atingir bem no olho da criatura, usando sopro lado de gelo, né? A guerreira amazona diz que não, que ela vai se arrepender por ter feito aquilo. Supergirl acaba ajudando o clã a derrotar, a evitar, a salvar o Washington da ameaça. Ele diz que ia usar nela, mas vê que ela tentou ajudar, né? Depois ela pede desculpa, né? Diz que tentou só ajudar. Ele também desabafa com ela também. Aconteceu a mesma coisa quando ele fez na Somália.
Ela escuta, já quase tristonha, aí aparece a sombra do Superman, já para interrogá-la, e assim termina a história. É a capa da Supergirl, a capa do Bernard Chang. Temos a clara história da capa para fechar. Superman 668, a arte, a capa, né, do gibi do Renato Guedes e José Wilson Magalhães, capa de, acho que de brasileiros, né? Capa do Superman com Batman e um alienígena Kundio. Está um alienígena aqui, ele está em busca de vingança, seu nome acho que é Kerak, que quer destruir os Kryptonianos por causa do passado do Krypton ser o Império Intergaláctico ter escravizado seu povo. Ele busca vingança contra todos os Kryptonianos, os que sobreviveram. Também está na China combatendo uns alienígenas Kundios que estão usando humanos como cobaias. Terceiro Kryptoniano, a Caçada, parte 1. Kurt Busiek, roteiro, e Rick Leonard, desenhos. Com a ajuda do Batman, né? Eles detectam esse perigo na Terra. Lidam com os alienígenas, salvam as pessoas de serem vítimas de cobaia e jogam a nave para o espaço. Mas estão procurando aí no terceiro Kryptoniano, Superman. Então, com Batman, se lembra quando o leiloeiro veio na Terra, descobriu que tinha mais seres alienígenas, pensou que era poderosa, mas ela é de outra dimensão, não é considerada kryptoniana. O Krypton está no espaço, então está procurando ainda um kryptoniano, até que ele avista o seu filho de criação, o Christopher. Ele não consegue se ajustar à escola por não ser normal, então ele se entediou e acabou voando. O Superman então o leva para um lugar que ele possa, para ajudá-lo, né? Então leva ele para Gotham City, onde ele vai conhecer o Batman na Batcaverna. Ali está o Batman e o Robin. Então ele pede para o Superman pede para o Batman criar uma espécie de alguma coisa que possa fazer o que ele se torna normal, até ele poder aprender a lidar com os poderes. O Batman está investigando, ele cria uma espécie de relógio com sol vermelho. O Robin distrai o Chris, ensinando ele alguns truques de malabarismo, né? Deixando o Chris, claro, com toda a criança empolgada, né? Vê as piruetas do Robin, fica impressionado, muita agilidade. Entrega o relógio pro Chris, ele coloca, ele fica temporariamente sem poderes, se sente fraco, mas o Superman diz que é má força de adquirir, que ele tem mais poder que o Superman tinha quando ele tinha a idade dele. Robin o leva ao garoto para distrair um pouco, para brincar um pouco na Batcaverna. O Superman elogia o Robin e o Batman também elogia o garoto, né? Seria ver o Superman como uma figura materna. Descobrem um holocausto numa ponte, o Superman vai ajudar, leva o Chris junto, eles vão voando. E o Batman repara que deixou um relógio. Eles estão na ponte Hayes, em Virgínia. O Superman junto com o Chris salvam os carros de caírem, né? O Chris usando o sopro ajuda o Superman a salvar o carro em movimento. Dá um baita auxílio para o Superman. A nave, o alienígena Kerak está investigando mais coisas sobre os kryptonianos. Acaba achando Supergirl. Ela fala de Kandor, ele descobre que Kandor está na Terra, deixando ele mais feliz ainda. Ele fala: Superman, ache esse terceiro kryptoniano para que eu possa matar todos. E o Batman acaba mostrando uma notícia para o Superman de jovens que passaram mal usando uma droga alienígena, acabaram tendo um surto quase psicótico, desmaiaram depois para destruir uma usina. Ele vê que tem os componentes kryptonianos. Então ele vai investigar e acaba achando uma área, uma propriedade, por assim dizer, particular. Vê uma senhora sentada e ela seria o terceiro kryptoniano. E assim termina a história, né? Eu já mostrei a edição Superman 71, a edição 70 eu achei depois. Aqui temos o pictogramas, né? E aqui o que seria na próxima edição. Você acompanhou até aqui, comentem, compartilhem, ajudem o Quadrinhos Irados a crescer. Superman 70, de setembro de 2008. Gosto de mostrar também essa parte aqui, o lançamento.
propaganda da Melhores do Mundo, Ataque das Amazonas. Pera aí, eu tô fazendo. Ataque das Amazonas, propaganda da saga. E fechando, Dimensão DC, Lanterna Verde, Guia dos Anéis número 1, que eu ainda não tô. Você acompanhou até aqui, comentem, compartilhem, ajudem o Quadrinhos a crescer. Já estou mandando. Tamo junto e até mais.